Sejam todos bem-vindos ao projeto História Cultural de Itabapoã. Nesse projeto visamos a busca por informações, da qual esses foram os nossos primeiros princípios. Informações, dados, datas e características da nossa cidade foram as bases para a construção desse trabalho num todo. A história de Itabapoã nos lembra das histórias dos antigos sertões brasileiros. Muitos viajantes, ora de Jaboticabal, ora de locais próximos, ao se deslocarem para a região de São José do Rio Preto, como o caminho era árduo e longo, eles tiveram que construir um local para repouso. Construiu-se assim uma casinha de sapé, próximo ao Riacho do Meio. Mais tarde, com a divisão de terras onde se localiza a rancharia, João Maurício Ferreira, ao ficar com a gleba de terras onde se encontrava até o rancho, batizando o local com o nome de Fazenda Rancharia. Com seu local muito estratégico, nas proximidades do Rio Turvo, era servida pela estrada de rodagem das tropas de linha, com o destino a Mato Grosso por ocasião da Guerra do Paraguai. Anos mais tarde, com a construção do governo para uma estrada de rodagem, fazendo a conexão entre Jaboticabal ao Rio Grande do Porto do Tabuado, com essa nova rota houve um desvio da rota original, cruzando o córrego Limeira, deixando a rancharia muito distante. Anos depois, a rancharia foi desabada por total, por não haver mais nenhum viajante nem sertanejo por ali. Como alguns viajantes ainda frequentavam a rota original, se estabeleceu um comércio de um único casebre, o que veio mais tarde resultar a primeira casa da rancharia. Com novos habitantes e moradias, desenvolveu-se a lavoura, o comércio que começou a crescer e expandir-se. Em 22 de agosto de 1907, tornou-se o Distrito de Paz, proposta do ex-deputado estadual Dr. Plínio de Godoy, estabelecendo o nome do lugar como Tabapuã, cujo significado Taba, aldeia, Puã, redondo, sendo assim, aldeia redonda. No dia 10 de março de 1908, deu-se a instalação do primeiro cartório civil, conhecido como Cartório de Paz, tendo como escrivão Joaquim Antônio de Oliveira e como juiz Leopoldo de Paula Vieira, com destaques no cultivo de café, cereais, cana-de-açúcar, como também na sua grande criação de gado. Notando-se isso, os diretores da cidade de Monte Alto, cidade que era responsável pelo nosso distrito, viram Tabapuã tomando sua responsabilidade, começando a caminhar com suas próprias pernas. Tabapuã foi elevado a município em 27 de novembro do ano de 1919. O município adquiriu o distrito de Novais em 1938, perdendo mais tarde para o distrito de Barra, atual Catiguá, dando-se até 1992, quando Novais passou-se à categoria de município. O engenheiro dinamarquês Charles Arthur Edward Ortenblad, na segunda metade do século XIX, migrou-se para o Brasil, deixando na Dinamarca os pais e os 9 irmãos. Foi trabalhar na São Paulo Railways, estrada de ferro inglesa que deu origem à FEPASA. Entre os anos de 1880 e 1890, sua função era fazer levantamentos topográficos e futuras linhas de ferro que se expandia para a região norte do estado de São Paulo. Mudou-se com a esposa, Dona Isabel, e com os 2 filhos ainda pequenos, Alberto e Rodolfo, para essa gleba que ficava no município da Rancharia, depois denominado Tabapuã. As vilas onde moravam, chamadas de colônias, eram normalmente distribuídas por etnias, de forma que havia colônias de espanhóis, italianos, poloneses, lituanos e, em minoria, japoneses. Ortenblad, o Dr. Arthur, como era conhecido e ainda é, gostava muito da fauna e da flora, no entanto que suas terras tinham mais de 1 milhão de pés de café e muitas matas em torno dos seus 3.000 hectares de terra. A fazenda tem como seu grande diferencial a criação do gado da raça Mocho Tabapuã, da qual recebe nome em homenagem pela cidade. A fazenda Água Milagrosa é o berço do gado de Tabapuã. Desculpe, eu fui sair andando. Vamos. Mais tarde, seus filhos e netos cultivaram novas plantações e começaram um novo trabalho de criação de gado, da qual esta é a única raça 100% brasileira, que destes citados todos perduram até hoje nas terras. Dr. Arthur faleceu em 1938 e foi sucedido na administração da fazenda Água Milagrosa por sua viúva
Dona Isabel, mulher dotada de incrível capacidade de trabalho, coragem e alegria de viver. Em 1950, Dona Isabel faleceu em um desastre de avião. Uma curiosidade, o nome Água Milagrosa vem do século passado. Na região onde se situa a fazenda, havia um poço, provavelmente de água sulfurosa, onde as pessoas se banhavam para tratamento de reumatismo com bons resultados, daí o nome. Algum tempo depois da rancharia, temos a chegada de Capitão Horácio Antônio do Nascimento, que todos achavam ser um capitão, porém ele era um caçador de animais. Conseguiu um amontoado de terras que tinha uma vasta extensão, tendo de áreas entre a cidade de Tabapuã até quase chegar à cidade de Catiguá. Com o desenvolvimento e com a cidade crescendo, o capitão cedeu algumas de suas glebas de terras para que fossem servidas para áreas que hoje fazem parte da cidade. Hoje, em uma das antigas terras, há localizada a Escola Estadual Capitão Horácio Antônio do Nascimento. Capitão Horácio foi de grande importância para o desenvolvimento de Tabapuã. Vejamos, uma escola do município retém o seu nome, mostrando que Capitão foi muito além de uma grande pessoa para nosso município. Tabapuã não girou em torno de 100% da rancharia, mas também tínhamos a grande influência da estrada de ferro do bairro do Japurá, a qual chegou alguns anos após a rancharia e teve uma vasta influência tanto no desenvolvimento do município quanto da cultura do mesmo. A estação de Japurá foi aberta em 1911. Em 1955, com a retificação do trecho, foi deixada fora da linha. Possivelmente foi construída uma estação ou parada na linha nova, da qual depois de 1960 não se teve mais notícias. Depois dessa época, a vila com poucas casas veio a sofrer um surto de malária entre os anos de 1940 e 1950. E como o governo da época estava entrando na era da ditadura, ele encobria a maioria das más notícias. E algumas informações foram perdidas com o tempo. No ano de 1960, a vila vinha perdendo mais e mais moradores, virando de vila com um grande número de pessoas a um vilarejo com 5 ou 6 famílias. Segundo algumas autoridades locais, se a vila não havesse sofrido com a malária, hoje poderia ser mais uma cidade do interior de São Paulo. No ano de 1957, foi fundado o ginásio Capitão Horácio Antônio do Nascimento. A partir das terras doadas por Capitão Horácio Antônio do Nascimento, foram erguidas as primeiras paredes da escola, que hoje já possui 56 anos de fundação e é referência na arte de ensino. Os primeiros funcionários foram Disolina, Francisco, Nair e Ofélia. Os primeiros professores foram Mauro e Isaura, que foram alguns deles. Os primeiros formandos, Alceu do Vale Pereira, Alfredo, Yolanda e Lourdes. A merenda escolar era considerada uma das melhores do estado. Centro de lazer do trabalhador rural era o melhor e o maior da região. Isso no ano de 1988. A piscina semiolímpica do centro comunitário urbano era livre para todos os municípios. Todos os dias da semana por um preço baixíssimo. Havia também um centro de lazer e outros locais dos quais eram utilizados para a população para lazer. Continuaremos vendo imagens que mostrem uma Tabapuã totalmente diferente de hoje.
Aqui selecionamos algumas das características do município no ano de 1983 a 1988. A população de Itabapoã nessa época, total, era de 14.505 habitantes. Porém, 4.921 pessoas moravam na zona urbana, enquanto 1.457 pessoas moravam no distrito de Novais, que ainda pertencia a Itabapoã. 8.127 pessoas moravam na zona rural. A cidade contava com 4 equipes de futebol. O Itabapoã Esporte Clube, o clube mais antigo da cidade, foi fundado em 23 de junho de 1943. O Botafogo Esporte Clube, também de Itabapoã, fundado em 8 de agosto de 1964. O Serrinha Futebol Clube, fundado em 20 de dezembro de 1979. O Clube Atlético de Novais, que fazia parte de Itabapoã, devido Novais ser o distrito de Itabapoã, foi fundado em 1º de setembro de 1986. Olá pessoal, hoje estamos aqui ao lado da senhora Ana Cândida Pereira, de 90 anos de idade, itabapoanense desde menina. Dona Ana presenciou praticamente a formação do nosso município inteirinho. E hoje vai compartilhar com a gente um pouco dessa história ainda desconhecida por muitos. Boa tarde, Dona Ana. Boa tarde, Tudo bem com a senhora? Tudo bem? A senhora poderia responder algumas perguntas, por favor? Posso responder. Dona Ana, diz pra gente como que era Itabapoã antigamente. Antigamente era uma cidadinha muito pobre, não tinha nada. Pobre mesmo, tinha pobreza, o pessoal sofria, né? A cidade era muito pequenininha. Não tinha esse comércio que tem, não tinha Coab, não tinha grupo, não tinha nada. A cidade era a cidade que estava começando, né? E qual que era a importância da rua Arthur Hortenblad, que hoje é aquele centro, onde ficam todas as lojas? Antigamente, qual era a Era importância? só aquela rua que tinha. Era só aquela rua que Só tinha aquela. cidade? As outras não tinha nada. Tinha a farmácia do Cláudio, só. De recursos que tinha só a farmácia do Cláudio. Não tinha hospital, não tinha nada. É uma cidade muito pobre, que nem eu estou falando, né? Depois o seu Arcínio fez uma inscrição, então fez o hospital. Quem eram os maiores fazendeiros da época? Aqui Aqui em Itabapoã. era o Mirim e o Sindico, o Joaquim, que morreu, que era parente deles, eu não falei o nome dele, que era de vez de a fazendinha, e o Pereira, o professor Arcínio, que era pai do Sindico, e o Mirim, o pai do Mirim, morreram tudo. Dona Ana, eu havia perguntado para a senhora também qual era a escola que havia aqui e se tinha escola. E aonde eram essas escolas? Era ou na a Nova escola? Aliança, um lugar que chama Nova Aliança. Nova Aliança? É. Na zona rural? É, nós vamos aqui mesmo, em Itabapoã. Isso. Mas não aqui, lá no sítio, Sim. para diante de onde eu morava. A escola ficava para diante de onde eu morava, para cá, e a escola ficava para frente. Lá, as crianças estudavam lá. Como eram as praças da cidade? Que praça? As praças, as Jardim, pracinhas, os jardins jardim. da cidade. Não tinha aquele tempo, depois que eles formaram. Isso. Depois que o sindico mandou fazer, o sindico, o mirim, depois que eles mandaram fazer. Dona Ana, a gente ficou muito feliz em estar conversando com a senhora. E a gente deixa aqui nosso muito obrigado por nos receber. Eu fiquei muito feliz em estar vendo essa riqueza cultural que a senhora tem e também essa riqueza histórica sobre o nosso município. A gente que está aqui fica muito feliz mesmo de estar aqui compartilhando com a senhora esse pouco dessa história desconhecida. Deixamos para a senhora nosso muito obrigado. Olá! Nessa segunda entrevista estamos aqui com a senhora Terciliana Antonúcia Rodrigues de Carvalho. Ela tem 80 anos, vive em Itabapoã desde menina. Com certeza ela tem muito a nos contar. Olá, dona Terciliana, tudo bem? Tudo bem, né? A gente vai fazer algumas perguntas, tá, para a senhora. Itabapoã vem crescendo muito. A senhora se lembra de como era a cidade ainda quando ela se formava? Eu me lembro, ela era muito... uma cidade assim, muito pequena,
não tinha quase casa, não tinha água encanada, era poço e não tinha asfalto. Quando nossa equipe procurava informações a respeito da senhora, a gente viu que a senhora trabalhava na escola Capitão Horácio Antônio do Nascimento. Por muitos anos como cozinheira. Como cozinheira. A senhora pode nos dizer se a escola mudou daquela época para agora? Mudou, e bastante. Como assim, por exemplo? Eu acho que de primeiro, pode falar? Não sei se pode falar. Antigamente era merenda, era eu que fazia. As crianças tudo entrava lá na cozinha para comer. E depois foi mudando de diretor, aí as crianças já foi aumentando cada vez mais, aí no fim eu estava dando merenda para 1.500 alunos. Nossa! De acordo com nossas informações, a primeira rua a surgir aqui no município de Itabapoã foi a doutora Arthur Ortenbach, Verdade, da qual é a principal rua até hoje. A senhora lembra como ela era antigamente? Ela era uma rua assim, não era uma rua boa, não, meio desdeixada, sem asfalto. Tinha bastante bar, não tinha loja. E do Japurá? A senhora se lembra? Eu lembro assim que eu fui lá na igreja visitar uma vez, né? Entremos lá. Achei bonitinha a igreja, achei até mais ou menos, mas uma coisa muito assim, sem futuro, sabe? Sem nada, mato, bastante mato. A senhora lembra-se da época quando o Guarani era ativo na Praça César de Carvalho? E como era aquela época para a nossa cidade? Naquele tempo era uma época boa, porque tudo que falava no Guarani, todo mundo ficava sabendo, escutava, né? Porque era arte falando, todo mundo ficava escutando. A gente agradece a atenção da senhora e a gente fica muito feliz da senhora estar aqui fornecendo essas informações pra gente, porque nós ainda temos muito que conhecer ainda do município. Muito obrigado, dona Terci. De acordo com alguns moradores da cidade, por volta dos anos de 1974, havia uma torre no centro da Praça César de Carvalho, da qual possuía alto-falantes, dos quais anunciavam notas de falecimento e era uma diversão dos jovens da época, muito conhecido como Guarani, do qual ele ainda está hoje no mesmo local. Durante os dias da semana, a diversão começava às 7 da noite e terminava às 9, tocando simplesmente músicas sertanejas que eram sucessos da época. Nos finais de semana, a diversão terminava um pouco mais tarde, com recados dos casais apaixonados e danças típicas da época. Também havia um cinema, reproduzindo grandes produções cinematográficas dos anos considerados de ouro pelos moradores que hoje veem a cidade um pouco parada. Como vimos, a Itabapoã de ontem era bem diferente da de hoje. Percebemos e vemos isso nos fatos apresentados e na cultura de um povo que se alterou de acordo com o tempo. Mudanças ocorrem, mas as lembranças são mantidas com o tempo, com estudos, com pesquisas e por projetos como esses, que visa resguardar um passado esquecido na memória de um povo, lembrando e trazendo antigos valores e conquistas à tona. Isso faz que os alunos, como nós, venhamos lembrar-se de nossas origens e de onde viemos. Agradecemos a todos que cooperaram de sua forma para que esse trabalho se realizasse pelo trabalho árduo e longo que tivemos até aqui. A todos os alunos, professores e a todos da direção e coordenação da nossa escola que acreditaram em nossa competência e nosso compromisso para deixarmos vossa cultura escrita em nossa história. Capitão Horácio 2013. E esse foi o projeto Histórico e Cultural Itabapoã. Era livre para todos os municípios. Alceu do Vale, Pereira, Alfredo, Yolanda e Lourdes. Como vimos, a Itabapoã de ontem era bem diferente da de hoje. Percebemos e vemos isso nos... já deu errado. Joaquim Antônio... da qual possuía alto-falantes que todos achavam ser um capitão. Porém, eles eram...